Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimentá-los, cumprimentar também que nos acompanha pela TVAL. Senhores parlamentares, antes de iniciar a reunião, gostaria de comunicar o recebimento dos ofícios do gabinete do deputado Valdir Cobalcini, onde o mesmo justifica que não participará da reunião da comissão por estar em compromisso com o gabinete do governador Raimundo Colombo. Apenas solicito que a assessoria colete a assinatura do deputado ou de alguém do seu gabinete para complementar o requerimento. Senhores parlamentares, todos os senhores receberam em seus gabinetes a ata da 21ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Por isso, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata da 21ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Senhores parlamentares, passo a análise das matérias, como de costume combinado com vossas excelências, conforme a ordem de chegada dos senhores membros da comissão. Então, passo inicialmente a fazer o relatório das matérias pautadas por este parlamentar. Primeiramente, parecer a mensagem de veto 839/2017. Trata-se de um veto do governo do Estado, veto parcial ao PLC, só para apenas fazer aqui a correção da veto parcial da provisória. PCL 210/2017, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 8º da Lei Complementar 206 de 2004. Projeto de conversão em lei da medida provisória, senhores parlamentares, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Federal e o artigo 21º do parágrafo 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências, e o artigo 19º da Lei Complementar 323 de 2006, que estabelece estrutura de carreira, reestrutura o sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dos serviços da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências. Por força constitucional, esculpida no artigo 54, parágrafo 1º da Constituição Estadual, detém o Governo do Estado o legítimo poder de controle da constitucionalidade dos projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo, apondo-lhes veto se, a seu juízo, ficar constatada a inconstitucionalidade ou a contrariedade ao interesse público. Por sua vez, a análise técnica da mensagem governamental de veto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, com fundamento no regimento interno. Artigo 302, parágrafo 1º, restringe-se à verificação do atendimento aos requisitos constitucionais quanto à sua forma, previstos no parágrafo 1º e seguintes do artigo 54 da Constituição do Estado, os quais, ao meu ver, restaram plenamente respeitados, conforme se depreende dos autos. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da mensagem de veto 839/2017 na órbita desse colegiado, reservando-se ao plenário desta Assembleia a deliberação no que diz respeito ao mérito da matéria, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 302 do Regimento Interno. Ou seja, senhores parlamentares, conforme a mensagem de veto, voto então pela admissibilidade da mesma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis ao parecer pela admissibilidade, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também, senhores parlamentares, trago o pedido de diligência ao PL 242/2017, projeto de lei de autoria do deputado José Ney Ascari, e que dispõe sobre a comunicação do vencimento da Carteira Nacional de Habilitação aos condutores do Estado de Santa Catarina. O pedido de diligência
por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil ao DETRAN, a fim de que se manifeste tecnicamente a respeito da presente proposição legislativa. Em discussão, o parecer ou requerimento de diligência, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Senhores parlamentares, também trago, como era motivo de um requerimento do deputado Dirceu Dresch, esse parlamentar fez análise das matérias e, deputado Dirceu, trago então relatório, né, que estava em minhas mãos a respeito do projeto de lei 71.5/2015, projeto esse, senhores parlamentares, que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e dá outras providências. A matéria foi aprovada nas comissões de Trabalho, Administração, Serviço Público e Meio Ambiente, respectivamente, quanto ao interesse público. Foi aprovado emenda substitutiva global, apresentada pelo deputado Milton Obos. Também emenda modificativa apresentada pelo deputado Marcos Vieira. Então, passo a fazer a leitura aos senhores parlamentares do voto deste relator. A esta Comissão de Constituição e Justiça, em cumprimento ao preceituado no parágrafo único do artigo 142 do Regimento Interno e no tocante às emendas substitutivas globais de folha 114 e 115 e modificativa 117, apresentadas em plenário, respectivamente, pelos deputados Milton Obos e Marcos Vieira, cabe o exame de sua constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. Neste contexto, observo que a referida emenda modificativa estabelece que as árvores que estiverem plantadas e não obedecerem à distância mínima exigida deverão ser cortadas pela Celesc, bem como as árvores nativas existentes que estiverem estabelecidas na medida proposta somente poderão ser cortadas mediante autorização expressa do órgão ambiental competente. Nota-se que o comando previsto no caput do artigo 2º do projeto de lei original, a que alude a emenda modificativa, é replicado no artigo 3º da emenda substitutiva global, que de seu turno estabelece que a poda e a supressão da vegetação das áreas de faixa de segurança, servidão, previstas nesta lei serão de competência da empresa concessionária, das redes de distribuição de energia elétrica, no caso a Celesc. No entanto, na mencionada emenda modificativa global, não está disciplinado que as árvores nativas, conforme estabelecido na lei projetada, somente poderão ser cortadas mediante autorização expressa do órgão ambiental competente. Tal medida é necessária, ao meu juízo, pois qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa depende de autorização, seja qual for o tipo de vegetação e estágio de desenvolvimento conforme estabelece a legislação florestal brasileira. Assim sendo, constatei a necessidade de apresentar uma subemenda modificativa ao artigo 3º da emenda substitutiva global, a fim de alterar a sua redação no sentido de conferir precisão, bem como acrescentar-lhe mais um parágrafo no sentido de que as árvores nativas extintas que estiverem dentro dos limites da lei perseguidas somente poderão ser cortadas mediante autorização expressa do órgão ambiental competente. Contemplando desta forma o dispositivo no parágrafo único do artigo a que se refere a emenda modificativa do deputado Marcos Vieira. Neste panorama, acolho a emenda substitutiva global, bem como parcialmente a emenda modificativa na forma da subemenda modificativa à emenda substitutiva global, a qual ora apresento. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global com a subemenda modificativa apresentada por esta relatoria em anexo. Na verdade, senhores parlamentares, a emenda substitutiva aqui apresentada, ela é uma orientação apenas no que tange a questão da técnica legislativa, para deixar claro as questões
colocadas pelas emendas apresentadas pelo deputado Milton Obos e pelo deputado Marcos Vieira. Desta forma, então, conforme já dito, voto pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global, de folhas 114 a 116, com a emenda modificativa ora apresentada. Em discussão... Senhor presidente. Ouço o eminente deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, quero, de forma respeitosa, primeiro cumprimentar Vossas Excelências, cumprimentar também as senhoras e senhores telespectadores, bem como também as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Mas antes, senhor presidente, que Vossa Excelência proceda à discussão do seu parecer, eu quero vista em mesa do presente projeto de lei para que eu possa voltar a ter na minha mente a tramitação do presente projeto de lei. Com certeza, deputado Marcos Vieira, fique à vontade. Vista em mesa o deputado Marcos Vieira, a matéria continua em discussão. Senhor presidente, eu prefiro e vou pedir ao deputado Dirceu Dresch que a discussão possa ser feita depois do exame. Vossa Excelência dá encaminhamento a outras matérias e eu faço, porque senão eu não vou ter como prestar atenção na fala do deputado Dirceu Dresch e ao mesmo tempo manusear todo o processo. Consulto os senhores parlamentares sobre o requerimento verbal do Marcos Vieira, deputado Marcos Vieira, para suspender temporariamente a tramitação desta matéria e para que eu possa passar então a matéria seguinte. Não havendo objeção, então acatado o pedido do deputado Marcos Vieira. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 186.4/2017, projeto que altera a lei 15.885 de 2012, que dispõe sobre o cadastro de compra, venda ou troca do cabo de cobre, alumínio, baterias e transformadores para reciclagem no estado de Santa Catarina, para ampliar o rol de matérias recicláveis no referido cadastro e exigir a emissão de nota fiscal de entrada. Projeto de lei de autoria do eminente deputado Maurício Scudilacchi. Não tem uma regra de lei hoje, é uma resolução da Excelência. Analisando os termos da propositura em apreço quanto aos aspectos afetos a este órgão fracionário, previstos no artigo 72, artigo 142 do Regimento Interno, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, julgo que a matéria sob exame encontra-se no rol dos temas que competem ao Estado legislar, concorrentemente nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, artigo 10 da Constituição Estadual. B. Também foi deflagrado por autoridade constitucional competente, para tanto, vale dizer, membro da Assembleia Legislativa, no teor que dispõe o artigo 50 da Constituição. E, além disso, está veiculado pela proposição legislativa adequada e, no mais, tem consonância com a ordem constitucional vigente, restando, deste modo, ao meu ver, apta tanto formal quanto material a regular tramitação neste poder. Relativamente aos demais aspectos legais, regimentais e observância obrigatória por parte deste colegiado, a proposição apresenta-se, ao meu juízo, idônea para o fim de deliberação neste Parlamento. Desta forma, senhores parlamentares, voto pela aprovação ao projeto de lei 186.4/2017, de autoria do deputado Maurício Scudilacchi, e que dispõe sobre o cadastro de compra, venda ou troca de cabo de cobre, alumínio, baterias e transformadores para reciclagem no estado de Santa Catarina, para ampliar o rol de materiais recicláveis no referido cadastro e exigir a emissão de nota fiscal de entrada. O parecer é pela aprovação. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, também trago a vossas excelências, e aqui peço um pouquinho da atenção de todos. Nesta comissão está tramitando o projeto de resolução 6.7/2017, que é o projeto que aprova o regimento interno da Assembleia Legislativa e adota outras providências. Antes de fazer a manifestação pela admissibilidade ou não desta matéria, eu gostaria de submeter a vossas excelências o parecer pelo apensamento
de outras matérias que tratam da questão do regimento interno, incluindo todos, apensando todos eles ao projeto de lei, projeto de resolução 06, que é de origem da mesa. Então, passo a fazer a análise para vossas excelências, para poder, então, e consulto vossas excelências para fazer a relatoria conjunta das matérias. Só uma questão de ordem. Pois não. Vossa Excelência falou em admissibilidade. Para fazer a análise, entendeu? Porque vai ser constituída uma comissão depois especial. Porque se for admissibilidade, você vai fazer uma juntada antes de nós admitir a tramitação, é uma coisa meio... A orientação que tem. Por quê? Porque nós vamos fazer essa juntada para daí depois fazer... É que você vai juntar algo a um processo que ainda não foi admitido na verdade, entende-se a assessoria, e aí eu quero depois consultar, Vossa Excelência, pode ter razão na sua consulta, mas é que faremos a junção e aí encaminha-se para essa comissão especial que vai fazer a análise conjunta. Mas faço o entendimento de Vossa Excelência qual é, deputado Mauro? Eu entendo que primeiro nós temos que votar se é admissibilidade o seu voto, e assim for o trâmite. Certo. Primeiro admitir e depois você oferecer esse pedido de juntada. Ou, no mesmo voto, faz a admissibilidade e a juntada. Então, vou fazer a... Não, pode ser que Vossa Excelência tenha razão. Então, eu vou consultar a consultoria jurídica da Casa para verificar se o encaminhamento de Vossa Excelência tem fundamento ou não. Ok? Enquanto isso, eu faço análise das demais matérias aqui. Senhor presidente, senhor presidente. Deputado Marcos Vieira, ouço o deputado Marcos Data Vieira. vênia, quero aqui me permitir, de que é descabido Vossa Excelência não considerar as ponderações do deputado Mauro e colocar aqui para o plenário deliberar, né? E Vossa Excelência, vou consultar a assessoria da Casa. Para que possa orientar todos os parlamentares. No meu entendimento, senhor presidente, esse plenário que aqui está, ele é soberano. A não ser que alguém faça algum requerimento para que a mesa diretora se manifeste através da Procuradoria da Casa, né? Então, entendo que as ponderações do deputado Mauro são pertinentes, né, e que deva ser aberta a discussão no âmbito interno desta comissão. Ok, deputado, mas antes eu gostaria de ouvir a consultora Fábio, que está aqui, que nos acompanha, até para que ele possa também fazer uma análise no regimental da colocação do deputado Mauro, e em seguida faremos esse debate conforme solicitado por Vossa Excelência. Senhores parlamentares, vamos lá. Trago aqui também projeto de lei que autoriza a permuta de imóveis nos municípios de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos. Projeto este de autoria do Governo do Estado. Senhores parlamentares, deputado Dirceu Dresch tinha solicitado vista na última sessão desta matéria e fez a devolução sem manifestação, correto? Isso. Então, faço aqui a análise novamente do voto do relator para Vossas Excelências poderem, então, se manifestar a respeito da matéria. Trata-se de projeto de lei do Governo do Estado visando obter autorização legislativa para a permuta de imóveis nos municípios de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos de sua propriedade, por imóveis de propriedade da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 25 de abril do corrente ano e encaminhada a esta Comissão da Constituição, no qual avoquei como relator. Foi feito o parecer apresentado por Vossas Excelências, daí concedido vista na época ao deputado Dirceu Dresch, e o parecer apresentado a Vossas Excelências foi um parecer pela aprovação da matéria. Então, senhores parlamentares, coloco em discussão novamente, esse parecer já tinha sido lido anteriormente para Vossas Excelências, desta forma coloco novamente em discussão o parecer ao PL 117.2/2017, que autoriza a permuta de imóveis nos municípios de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos. Projeto este que interesse da SIDASC. Em discussão. Senhor presidente,
Ouço o deputado Dirceu Dresch. Eu pedi vistas e uma série de documentos e permutas de áreas, né, de terrenos, e inclusive alguns deles com bastante interesse por parte dos municípios, como é o caso de São Francisco do Sul, que quer regulamentar uma área para fazer habitação popular. Agora, por um lado, também, né, nós verificamos aí que a própria Cidasc está abrindo mão de um prédio, de várias salas comerciais e tal. E isso me deixa bastante indignado, porque uma empresa tão importante de Santa Catarina, que já construiu essa história, essa caminhada, e continua sendo uma empresa importante, mas o processo de terceirização do serviço de inspeção e tal faz com que a empresa vai enfraquecendo em termos de servidores, em termos de espaço, e acaba tendo espaços vagos que ela não ocupa mais, né, e acaba terceirizando todo esse serviço, que é um serviço importante. Então, isso é mais uma das ações do governo do Estado, de abrir mão de um papel importante, que é a inspeção de alimentos, que é a inspeção sanitária no Estado, e repassando isso para organizações, para iniciativa privada. Então, essa é a única questão que eu tenho aí no projeto, mas, enfim, que é mais uma questão de uma decisão também política do Estado e da Cidasc, de abrir mão desses espaços que foram importantes na história e continuariam, né, talvez num futuro governo que queira reestruturar essa empresa, que tem uma outra estratégia de construir, a partir da inspeção, uma estratégia na linha de produção de alimentos. Talvez no futuro vai faltar esses espaços, mas essa é a tese do governo. E então, essa permuta dessas áreas e prédios da Cidasc, em termos jurídicos e legais, não vimos nenhum problema, e por isso também voto favorável. Senhores parlamentares, continua em discussão o projeto 117.2/2017, que autoriza a permuta de imóveis nos municípios de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O parecer pela aprovação. Consulto o eminente deputado Marcos Vieira, se já se sente à vontade. Ainda não? Ok, então faremos ao final. Deputado Mauro de Nadal. Você recebe, me permita aqui, vamos ver se eu consigo, né, como não sou advogado, tentar explicar a tramitação da matéria aqui, respondendo aqui a colocação de Vossa Excelência, consultando o Fábio, que cuida mais da parte regimental, né, dos trabalhos nesta comissão. Qual o entendimento aqui? Que se na verdade faz o apensamento e faz a admissibilidade depois conjunta. Essa é a interpretação que eu recebi da própria assessoria. Agora, é claro que se discute aqui, se Vossas Excelências entenderem que o encaminhamento deve ser diferente, não há problema nenhum, é apenas uma questão regimental. Deixa só pois não, deputado, eu entender, então. Nós temos matérias já tramitando, já. Ou todas são novas? Não, então vamos lá. Senhores parlamentares, vamos lá. Entrou o projeto de resolução da mesa no dia 7/6, que modifica todo o regimento interno desta casa. E a informação que eu tenho é que, após a análise aqui, vai para uma comissão constituída de forma especial pela mesa. E aí, existem outros projetos de lei que são anteriores. Dia 7/6 é o projeto de resolução da mesa. Existe um projeto do deputado Berlanda, que cria uma comissão da indústria, comércio e serviço anterior a este, dia 6/6. Existe um projeto de lei do deputado João Amin, anterior a este, que trata da distribuição eletrônica de relatores e distribuídos em matérias sujeitas a parecer. Distribuição eletrônica de definição de relatores. Existe uma outra também do deputado Berlanda, que também é do dia 4/7, ou seja, anterior, essa é dia 6/7, também anterior, que trata... altera o regimento interno, permitindo com que o suplente possa assumir
cargo no prazo indefinido que poderá ser eleito para presidente ou vice-presidente de comissão. Então, todas essas matérias são anteriores a 06 e todas elas tratam do regimento interno que está sendo modificado. Se nós fizermos, salvo o melhor juízo, pelo que eu entendi, né, se nós fizermos análise separada, provavelmente cada um deverá receber um grupo diferente fazendo a sua análise. Se nós fizermos o apensamento das matérias e fizermos a admissibilidade conjunta, a comissão designada pela mesa diretora fará a análise conjunta das matérias. Então, essa é a análise que eu tenho, é a interpretação que eu tenho. Agora, é claro, salvo o melhor juízo, Vossas Excelências podem entender de forma diferente e nós faremos aquilo que a maioria aqui entender. Só uma questão, senhor presidente. Pois não, deputado. Porque nós nunca passamos por isso, né? Então, é a primeira vez que a gente vai adotar um modelo, uma sistemática de tramitação. Mas eu tenho a impressão de que nós já apreciamos aqui na semana passada, e eu fui relator, de uma proposta da deputada Luciane Carminati, que propõe alterar o regimento interno da Casa. E essa proposta, por decisão desse colegiado, já foi apensada ao projeto de origem da mesa. Então, nós já tivemos aqui deliberação determinando o apensamento. Eu gostaria que o senhor confirmasse isso, porque eu tenho a impressão de que isso de fato aconteceu. Já existe uma matéria pensada. Então, já há um precedente. Já. Na verdade, é pensamento. E já fato, ou seja, isso sim, foi deliberado. Vossa Excelência tem razão, olhando aqui nos autos. E não houve discussão de admissibilidade, houve... A pensamento para daí fazer essa discussão conjunta. Então, me permitam só relembrar, Vossas Excelências, do parecer que nós aprovamos. Eu tenho que só entender. De repente eu estou criando um problema aqui que não existe. Eu tenho que entender. Este projeto da mesa, ele já foi admitido à tramitação? Ainda não. Como é que nós já pensamos um projeto, então, um projeto que não foi admitido a tramitar? É porque a admissibilidade daí vai ser feita conjunta. Entendimento da assessoria é que nós faríamos o apensamento, e o apensamento, que na verdade o apensamento é a análise conjunta da matéria. E a admissibilidade será conjunta e a comissão que será escolhida pela mesa para fazer a análise também fará de forma conjunta. É esse o entendimento, deputado Mauro. Qual foi o parecer que nós aprovamos aqui? Parecer emitido pelo deputado José Ney Ascari, anteriormente. Então, o que nós aprovamos aqui? O parecer do deputado Zé Ney, aprovado por esta comissão, foi pelo apensamento desta matéria da deputada Luciane Carminati ao projeto de resolução da mesa. Então, foi feito o apensamento. O que este parlamentar está fazendo nesse momento é exatamente a mesma coisa que nós já aprovamos na reunião passada. Então, apensa-se. Mas eu concordo com Vossa Excelência, só a dúvida que eu tenho é o seguinte: nós estamos apensando uma matéria, algo que não está tramitando. Essa é a minha pergunta, porque o projeto de autoria da mesa, ele deveria de ser admitido, para depois a gente juntar tudo aquilo que tem tramitando na casa a este projeto. Esta é a tramitação normal. Porque como é que a gente vai juntar... Presidente. Sim, é uma discussão que nós temos que fazer. Senhor presidente, pelo senhor presidente. Vossa Excelência tem razão na sua ponderação, não discordo, mas é uma questão de nós temos que chegar aqui num consenso como é que nós vamos tramitar. Ouço o deputado Marcos Vieira. Presidente. Pois não. A proposta encaminhada pela mesa diretora para a elaboração de um novo regimento interno enseja a constituição de uma comissão especial para o exame edital. A esta comissão, salvo o maior juízo, cabe tão somente, nessa fase preliminar, tratar única e exclusivamente da sua admissibilidade. Se na semana passada aprovamos um voto do deputado José Ney Ascari, no meu entendimento, eu posso também ter errado junto, não devia ter ocorrido. Até porque entendo eu hoje de que a tramitação desse projeto de resolução que vai tratar do novo regimento, a comissão especial que será criada, a ela caberá elaborar um calendário de tramitação desta proposição. A ela caberá elaborar um calendário de tramitação. Evidentemente que obedecendo o que hoje ainda temos no nosso regimento interno.
Agora, se a ela caberá um calendário de tramitação, também a ela caberá determinar a juntada de documentos ou não, solicitação de suspensão ou não de tramitação de projetos de mudança do regimento. Então, a comissão especial que será formada, ela vai ser uma comissão que tomará todas as medidas, de acordo, evidentemente, com o que determina o regimento interno da nossa casa. Então, senhor presidente, né, até porque a juntada desse projeto de resolução, hoje, no meu entendimento, não prejudica em nada, simplesmente sobrestou o projeto de mudança da deputada Luciane Carminati. Salvo maior juízo, volto a dizer, o que nós temos que tratar hoje aqui é sobre a admissibilidade, encaminhando a mesa diretora para ser constituída a comissão especial e depois a ela cabe ou não solicitar a juntada dos outros projetos de resolução para mudança do regimento. E aí sim, fixando um calendário e dando tramitação a ela. Senhor presidente. E eu concordo com o deputado Mauro de Nadal nessa questão. Sim. Me permita só uma observação. É questão de encaminhamento sobre esse tema. Ok. Senhor presidente, assim, observação, considerando que o assunto é complexo. O deputado Mauro teria total razão se fosse um projeto de tramitação normal, projeto de lei do governo ou dos parlamentares. Como esse projeto é um projeto diferente, é um projeto que vai tratar de tramitação de projetos de plenário, de requerimentos, de projeto de lei, enfim, de âmbito interno. Tanto é que ele não vai tramitar nas comissões de mérito, deputado Mauro, ele vai ser constituído uma comissão especial para avaliar ele. Tá certo? Ele é um projeto diferente, com a tramitação diferente. Nesse caso, o presidente Jean também não está errado. Nós poderemos ir pelo caminho do deputado Mauro por excesso de zelo e do deputado Marcos, mas o presidente teria também a razão, porque é um projeto diferente. Tanto é que ele vai para uma comissão especial. Tá certo? Então, essa é a minha observação. A colocação aqui que eu tenho, senhores parlamentares, eu acho que nós estamos tratando, e nós temos a mesma ideia com relação, só a forma diferente. O objetivo é o mesmo, forma diferente. A minha colocação é que, se nós fizermos, todas as matérias têm que passar pela admissibilidade. Todos, desde aquele que o deputado Zé Ney já relatou, como esses 3, ou seja, as 5 matérias devem passar pela admissibilidade. A minha dúvida é, se nós fazemos a admissibilidade separado das matérias, a mesa diretora vai criar comissões separadas? Ou se nós aqui fazemos a juntada das matérias e fazemos uma admissibilidade única de todas as matérias. E aí o presidente constitui uma comissão para analisar de forma conjunta as matérias. Então, quando o deputado Zé Ney fez o voto dele pelo ajuntamento das matérias, pelo apensamento, entendo eu que aí sim, posterior à admissibilidade da matéria principal, aceitando as demais, ou seja, todo o processo vai para esta comissão. Então é apenas uma questão de forma. Se Vossas Excelências entenderem que nós temos que fazer cada matéria uma admissibilidade separado e mandar junto, a única coisa que nós temos que garantir é o seguinte, no meu entendimento, é que nós não podemos fazer um dia de uma, outro dia de outra, outro dia de outra, que daí a gente cria uma confusão. Então tem que ser feito tudo em conjunto. O objetivo do apensamento é para admissibilidade em conjunto. Mas, salvo o melhor juízo, pode. A maioria nesta comissão é que vai tomar decisão. Eu acho que aqui está bastante claro a questão. Primeiro, sobre a questão do projeto que o deputado Zé Ney Ascari fez um relatório da deputada Luciane Carminati, já propôs a pensamento a este projeto de resolução que, na verdade, não estava tramitando ainda. Então, mas nós estamos construindo aqui, na minha avaliação, um acordo político, inclusive, além do regimento. Agora, também concordo que a preocupação que o deputado Mauro apresenta aqui, mas é tranquilo no seu relatório, o senhor primeiro acatar o projeto de resolução e depois, já no mesmo relatório, acatar as emendas e transformar no projeto único de tramitação na casa e a criação da comissão especial. Então, não vejo muita polêmica, embora que acredito regimentalmente, talvez, como nós estamos construindo um acordo, mas regimentalmente o melhor caminho, então, seria isso, Vossa Excelência, acatar do seu relatório a resolução e já
adequando e anexando os demais projetos ao seu relatório, para tramitar conjuntamente para frente. Vamos fazer, sugiro a Vossas Excelências, então, eu quero colher de Vossas Excelências as propostas de encaminhamento de Vossas Excelências. E aí nós vamos decidir em conjunto qual proposta nós deliberamos. Senhor presidente, o senhor me permite, então, a minha sugestão é a seguinte, que nós façamos, nesse momento, a deliberação da admissibilidade do projeto principal, do projeto mãe, e fixamos aqui o entendimento de que todas as propostas que aparecerem, além dessas que já foram postas, para a deliberação, sejam automaticamente apensadas a esse projeto, encaminhadas para a comissão, mas que nós façamos aqui a deliberação da admissibilidade e, em seguida, o apensamento para que possamos facilitar aqui essa discussão que eu considero realmente importante, senhor presidente. Vamos otimizar aqui. Aí nos demais, a admissibilidade porque no fim, com apensamento. No fim, o propósito vai ser o mesmo. Nós vamos admitir, num determinado momento, esta matéria, se antes ou depois, para que a gente possa tramitar este assunto que já está sendo discutido aqui na casa há um bom tempo. Quem sabe esta seja a sugestão de encaminhamento. Então, a sugestão de Vossa Excelência é admitir a matéria, o 06, que é a matéria da mesa, e, na sequência, admitir e apensar as matérias seguintes? Esse é o caminho correto. Mas nós podemos, aí dúvida, nós podemos admitir e apensar? Mas por que não? Não sei, regimentalmente. Esse é o caminho mais correto, tendo em vista o imbróglio que se encontra a matéria. Tá. Admite, aí você dá a legalidade ao processo de tramitação nesta comissão. E aí depois você apensa para um parecer único. Perfeito. Mesmo porque, senhor presidente, esta é uma discussão, na minha avaliação, periférica, é uma perfumaria nesse processo todo. O importante é a gente agilizar a tramitação, e eu acho que o encaminhamento aqui não prejudica, de modo algum, qualquer tipo de discussão colocada aqui. Exato. Então, senhores parlamentares, se Vossas Excelências aceitarem acatar a sugestão do deputado José Ney Ascari, que começou, obviamente, com a colocação do deputado Mauro, então eu sugiro Vossa Excelência para que eu possa, então, retirar a matéria de pauta e a assessoria possa providenciar os pareceres conforme combinado nesse momento para a próxima reunião. Mas dentro disso, deputado Zenei, só para esclarecer, então nós fazemos também o desapensamento, a retirada da matéria da deputada Luciane Carminati do 06, para que todos sigam o mesmo padrão, então. Correto? Da minha parte, nenhuma objeção, embora esta comissão já tenha até deliberado. Não sei como é que funciona isso do ponto de vista técnico, né? Mas... Então tá bom. Então faço a retirada da matéria em pauta e repasso a matéria, então, para a assessoria para que ela possa providenciar conforme deliberado neste momento a respeito destas matérias. Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência, gostaria de mais tempo? Podemos tocar matérias demais? Ok. Senhores parlamentares, eu tenho aqui também dois projetos antigos para deliberar Vossas Excelências. O primeiro é a PEC 01.0/2011 do deputado Neudi Sareta. PEC esta que trata-se de proposição de autoria do deputado Neudi, que pretende alterar a redação do caput do artigo 167 da Constituição Estadual para que a destinação mínima na manutenção e desenvolvimento do sistema de ensino passe de 25% para 35%. A proposição foi lida no expediente do dia 16/2/2011, sendo que foi distribuída ao relator, o deputado Eliseu Matos. Posteriormente foi distribuída ao deputado Edson Andrino e novamente redistribuída ao deputado Aldo Schneider. No dia 30 de janeiro de 2015, a proposição foi arquivada de acordo com o regimento interno. No dia 25/2/2015, a proposição foi distribuída ao relator, deputado Silvio Drevik. Após a análise acerca dos aspectos funcionais, o deputado Silvio Drevik exarou parecer contrário em 30/6/2015. Sobreveio o pedido de vista da deputada Luciane, que não faz mais parte da comissão. Por isso, coloco novamente em discussão o parecer do eminente deputado Silvio Drevik, que é pela rejeição à PEC 01.0/2011. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão? 01/2011? Isso? Sim, deputado. Isso. Zero. Peço vista, senhor presidente. Então, peço só a Vossa Excelência aqui. Ok, vista em gabinete ao deputado Dirceu.
Deputado Dirceu, agora é a PEC 04.2/2013. Senhor presidente, tem muito projeto tramitando aqui então, para acompanhar tudo, sim. Mas dialogar com os deputados aqui, alguns acordos que nós precisamos fazer para votar aqui. Tá bom. Também trata-se de proposição de autoria do deputado Neudi Sareta, que pretende alterar o artigo 49, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina, e o artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para reduzir os percentuais de eleitores quanto à iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição a leis. Após a análise das regras dos aspectos constitucionais, jurídicos, legais, em matéria, o deputado Silvio Drever exarou parecer pela inadmissibilidade, ou seja, contrário da matéria em questão. Sobreveio o pedido de vista da deputada Luciana e do deputado Zé Ney, que não se manifestaram até a presente data. Por isso, coloco novamente em discussão o parecer pela inadmissibilidade, ou seja, parecer contrário apresentado pelo deputado Silvio Drever. Em discussão. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, senhor deputado. Com a palavra, o deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento também todo o público que nos acompanha nesta terça-feira. Eu tenho 3 projetos pautados. O primeiro deles é o PL 222/2017, de autoria do deputado Arcide Matos, que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Casa Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Joinville. Apresento, senhor presidente, requerimento de diligência à referida entidade para sanar as irregularidades apontadas no nosso parecer. Senhores parlamentares, requerimento de diligência ao PL 222/2017. Projeto de lei este de autoria do deputado Arcide Matos e que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Casa Espírita Bezerra de Menezes de Joinville. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o requerimento de diligência. Trago também parecer ao projeto de lei número 133/2016, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a adoção de práticas e métodos sustentáveis em construções executadas pelo governo do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Eu observo que este tema vincula-se ao projeto de lei número 25/2015, que está, inclusive, apensado ao PL 377/2015, ambos em tramitação nesta comissão sob a relatoria do deputado Mauro de Nadal, os quais visam resguardar o uso do recurso natural citado no âmbito dos órgãos públicos estaduais. Nesse sentido, senhor presidente, como esta proposição tem por finalidade a adoção de métodos sustentáveis nas edificações a serem executadas pelo Estado, entendo que há conexão entre o seu objeto e os objetos tratados nas leis que citei, nos projetos que citei, perdão, o de número 25/2015 e o de número 377/2015. Por isso, senhor presidente, sugiro o apensamento deste projeto aos projetos referidos para que as matérias possam tramitar conjuntamente. Em discussão, o parecer ao PL 133/2016, projeto de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a adoção de práticas e métodos sustentáveis em construções executadas pelo governo do Estado e adota outras providências. O parecer do eminente deputado José Ney Ascari é pelo apensamento deste projeto aos projetos de lei 25/2015 e 377/2015. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer pelo apensamento. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Trago também, senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 114/2017, de autoria da mesa, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Eu gostaria, logo já no início da minha fala em relação a esse projeto, registrar aqui a importância do trabalho realizado pela comissão parlamentar constituída pelo ato da presidência de número 7/2015, que designou os deputados Fernando Coruja,
Marcos Vieira e Aldo Schneider para, sob a presidência do deputado Aldo Schneider, vice-presidente desta casa, que encontra-se, inclusive, licenciado para tratamento médico, organizassem toda a consolidação da legislação estadual. E esta comissão parlamentar contou com um trabalho muito dedicado, comprometido, de uma comissão técnica constituída por valorosos servidores desta casa. Eu destaco aqui o trabalho extraordinário feito pela Túlia de Freitas Ribeiro, que está aqui, inclusive, acompanhando a reunião desta comissão. Também registro o trabalho importante Dr. Paulo Henrique Rocha Faria Júnior e também do conhecido Neroci da Silva Halp. Vocês não têm ideia, Túlia, da contribuição que vocês estão dando ao segmento da pessoa com deficiência no nosso Estado, elaborando esse trabalho que consolida a legislação relacionada, deputado Darcy de Matos, a esse segmento do nosso Estado. Ainda ontem participei de uma importante mobilização de profissionais da educação, saúde, da ação social também, lá no extremo oeste, deputado Mauro de Nadal, na cidade de São Miguel. Eram mais de 600 profissionais que atuam no segmento da pessoa com deficiência, reunidos num simpósio de capacitação que contou com a participação desse parlamento através da Comissão da Pessoa com Deficiência e também da Escola do Legislativo, e este tema foi lá abordado na abertura do evento. Na verdade, essa contribuição é importantíssima, levando em conta a necessidade que o segmento tem de acessar a legislação. Nós temos uma legislação, e a Túlia acompanhou isso muito de perto, juntamente com os demais servidores, muito vasta em Santa Catarina, como via de regra no Brasil, sobretudo neste setor, mas ela não está organizada, dificultando justamente a consulta. E este documento, reunindo essa legislação num único documento, portanto, vai justamente facilitar essa consulta, esse acesso, e as pessoas, na medida que conhecerem os seus direitos, vão passar a exigir o cumprimento dessa legislação, aplicando aquilo que muitas vezes está só no papel, lamentavelmente. Nós devemos perseguir o cumprimento da legislação, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu faço aqui, senhor presidente, esse agradecimento a esta comissão parlamentar e também à comissão dos servidores que trabalharam arduamente na consolidação desta legislação, registrando aqui a contribuição significativa que esse trabalho vai proporcionar a esse segmento importante no nosso Estado. Cuida-se, senhor presidente, de projeto de lei de iniciativa da mesa desta Casa Legislativa que visa consolidar as leis estaduais que versem sobre os direitos das pessoas com deficiência. Constante justificativa apresentada às folhas 44 a 51, a proposição epigrafada legitima-se em razão de seu próprio objeto, qual seja a almejada consolidação das 40 leis estaduais que tratam acerca dos direitos das pessoas com deficiência, ensejando ainda a revogação de outras 42 leis correlatas, o que virá a ordenar e atualizar o sistema legal atinente ao assunto. Também é informado na peça mencionada que todos os direitos das pessoas com deficiência hoje existentes serão preservados, com participação, inclusive, da Fundação Catarinense de Educação Especial no decorrer da confecção da proposta em foco por comissão parlamentar constituída exclusivamente para tal fim. O projeto de lei sob exame se encontra articulado em 197 artigos, os quais seguem sintetizados abaixo. O artigo 1º refere-se à finalidade da norma pretendida, qual seja, consolidar a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, estabelecendo em seu parágrafo único que a proposição não gera novos direitos e mantém integralmente os adquiridos por meio das leis que serão consolidadas. O artigo 2º elenca as 40 leis a serem consolidadas em caso de aprovação da norma projetada. O título 1º trata das disposições gerais que contemplam os artigos 3º ao 21, subdividido em 7 capítulos, os quais tratam, respectivamente,
dos princípios, das diretrizes, dos objetivos, dos instrumentos, da língua brasileira de sinais, dos aspectos institucionais e da política de capacitação de profissionais especializados. O título 2º dispõe acerca dos direitos conferidos às pessoas com deficiência, desdobrando-se em 13 capítulos, os quais tratam, respectivamente, da pessoa com transtorno do aspecto autista, da saúde da pessoa com deficiência, da equiparação de oportunidades, do acesso à educação, do acesso ao trabalho, do acesso ao transporte, do atendimento preferencial, da cultura, do desporto, turismo, lazer e comunicação social, da aquisição de unidades habitacionais populares, da isenção de impostos na aquisição de automóveis, da gratuidade em estacionamentos para veículos automotores, da licença especial a servidor público e do apoio psicológico e de orientação para pais biológicos ou adotivos. O título 3º, por sua vez, intitula-se da acessibilidade, encontrando-se repartido em 7 capítulos, tendo cada um deles por tema, nas edificações públicas de uso coletivo e nas de uso privado, da permanência e ingresso de cães-guia em locais pré-determinados, de cadeiras de rodas em estabelecimentos centrais de compras e shopping centers, das autoescolas ou centro de formação de condutores em adaptarem veículos para deficientes, das farmácias e drogarias manterem lista de medicamentos genéricos em braille, do recebimento de faturas de pagamento dos serviços públicos estaduais no sistema braille e do Sistema Integrado de Informações. O título 4º não possui subdivisões, vez que trata das disposições finais da pretensa norma, sendo que seu artigo 197 elenca as 42 leis a serem revogadas em caso de sua aprovação, como também estabelece a vigência para o dia de sua publicação. Este é o relatório. Passo ao voto de modo sintético, senhor presidente. O projeto de lei em análise tem como cerne consolidar as leis estaduais que tratem a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, a fim de organizar o regramento legal alusivo ao tema. Resultará, em caso de aprovação da proposição em tela, na consolidação de 40 leis estaduais e na revogação de outras 42 relacionadas, sendo aquelas condensadas junto ao novo diploma legal que destes autos se originar, não criando novos direitos, porém mantendo todos os benefícios já garantidos às pessoas com deficiência. A Constituição Federal, em seu artigo 59, parágrafo único, e a Constituição do Estado, por simetria, em seu artigo 48, parágrafo único, estabeleceram que lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Nesse sentido, foi concedida a Lei Complementar Estadual nº 589/2013, norteadora, dentre outras atividades relacionadas, da produção normativa para fins de consolidação das leis, aduzindo, no caput do seu artigo 7º, que as leis estaduais serão reunidas em codificações e consolidações contendo matérias conexas ou afins, constituindo, em seu todo, a consolidação das leis catarinenses. Ademais, em conformidade ao que prevê o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual nº 589/2013, a mesa é um dos agentes detentores de competência para iniciar processo legislativo de consolidação. Com efeito, para fins de consolidação, cabe a este poder proceder ao levantamento das leis estaduais que se ocupem da mesma matéria ou que com ela possuam relação, conforme preleciona o inciso 1º do artigo 8º da lei complementar supracitada, devendo haver ainda a indicação precisa dos diplomas legais expressa ou implicitamente revogados. Verifica-se o pleno cumprimento do dispositivo acima apresentado, por 2 fatores distintos. Primeiro, o levantamento das leis estaduais que tratam acerca dos direitos das pessoas com deficiência foi realizado por comissão parlamentar com apoio técnico de servidores deste poder, conforme já registramos, constituída unicamente para cumprir tal incumbência. E, segundo, o artigo 197 da proposição em foco elenca e discrimina as 42 leis a serem revogadas. Superados os aspectos legais, adentra-se na esfera da constitucionalidade do projeto de lei em exame, aferindo-se sob o prisma formal que restou veiculado na espécie normativa adequada para o seu intento, vez que não se trata de matéria reservada à lei complementar,
E relativamente ao enfoque material, constata-se harmonia na proposição em tela com a ordem constitucional vigente. Entretanto, no que toca à técnica legislativa, constata-se que a norma projetada necessita de alguns ajustes, os quais não irão alterar a essência do texto apresentado. Sanadas, portanto, as questões de caráter gramatical e da técnica legislativa, através das emendas que eu apresento neste momento, senhor presidente, o projeto de lei sob exame encontra-se apto para seguir sua tramitação nesta casa e cumprir sua finalidade precípua ao simplificar a legislação catarinense concernente a este importante tema relacionado à pessoa com deficiência. Eu anoto também que, além desse trabalho, senhor presidente, senhores deputados, existe um grupo também se reunindo periodicamente neste momento, discutindo a elaboração de um estatuto da pessoa com deficiência no nosso Estado. E esse trabalho realizado pela Comissão Parlamentar e pela Comissão de Servidores aqui da Casa é muito importante para justamente subsidiar toda a discussão que este grupo, constituído por representantes de várias entidades, de segmentos importantes da nossa sociedade, faz nesse momento. Feitas essas análises todas, senhor presidente, voto pela aprovação do projeto de lei número 114/2017. Coloco em discussão o parecer ao PL 114/2017, projeto este de autoria da mesa que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Inicialmente, parabéns, deputado Josenei, pelo seu relatório. Tenho certeza que não poderia haver relator mais preocupado com a causa como Vossa Excelência. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira. Senhor presidente, ouço o deputado Dirceu Dresch. Acho que foi feito um belo trabalho do grupo que trabalhou, e um projeto muito amplo e um conjunto de leis e regras. Eu gostaria muito, senhor presidente, se permitir, pedir vista, ao menos uma semana, para a gente fazer uma análise e poder trazer na próxima reunião o meu pedido de vista, devolução, para poder ter acesso a muitas leis e regras. Gostaria de ter acesso e conhecer melhor. Mais algum parlamentar gostaria de pedir vista à matéria? Senhor presidente, só uma observação. Ouço o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, nós queremos parabenizar aí o parlamento, né, as servidoras, e a iniciativa da mesa, mas, sobretudo, o deputado Zanei. Quando esse parlamento criou a comissão especial, foi uma atitude acertadíssima, deputado Mauro. E a Assembleia, através da comissão, tem se constituído num porto seguro para as pessoas portadoras de deficiência do Estado, através das suas entidades, né? E essa consolidação das leis, nós estamos ao vivo aí na televisão, elas, na verdade, facilitam muito para quem trabalha e para quem pesquisa. Eram 42 leis que estavam em diversos pontos, em pedaços, e hoje, com a consolidação, vai facilitar o trabalho das pessoas interessadas em Santa Catarina. Portanto, o parlamento está de parabéns, e o deputado Zanei, que conduz com muita dedicação e com muita atenção e com muito amor esse trabalho na Assembleia Legislativa. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Deputado Zanei. Encerrei, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Antes de ouvir o deputado Mauro, ouço o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, estou apto a tratar do projeto de lei, o 0071.5/2015, em que tramitou nas comissões e retornou a esta casa, tendo em vista a emenda de plenário. Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou solicitar a conversão do meu pedido de voto de vista em mesa para a vista em gabinete, justificando o seguinte, senhor presidente. Infelizmente, não constam dos autos o parecer do deputado Zanei, que deveria estar nas folhas 25 e 26 do presente projeto de lei. Folheando o projeto, consta as folhas 24, e nela há o despacho do chefe da Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça,
dando ao deputado Zé Ney a condição de ter o projeto e emitir seu parecer de voto vista. E Sua Excelência o fez. Sua Excelência o fez e foi aprovado um voto vista, só que não tenho como ler porque não faz parte do projeto de lei. E, ademais, senhor presidente, no meu entendimento, isso ao meu juízo, de acordo com o parágrafo único do artigo 191, quando é aprovada uma emenda de plenário, volta para as comissões e não para a CCJ. Então, por isso é que eu vou pedir a conversão do voto vista em mesa para vista em gabinete, para que eu possa fazer um estudo mais apurado de toda a matéria. Vista em gabinete é o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, também depois gostaria de falar. Pois não? Não, o senhor requereu primeiro, deputado. Senhor presidente, esse projeto já está tramitando um bom tempo, e foi muito debatido, e nós tivemos um bom debate nas comissões, nas 3 comissões que ele tramitou, foi aprovado, foi para o plenário receber uma emenda. E eu estou muito mais convencido hoje da importância de ter uma lei, uma legislação que trata desse tema, do que eu estava quando eu apresentei o projeto. Eu fiz, e aproveitei, é importante se diga, eu aproveitei o recesso e estou fazendo debates regionais com as cooperativas de eletrificação, com servidores da Celesc, com vereadores, prefeitos, enfim, entidades, especialmente representando os agricultores. Fiz 14 debates regionais, em todas as regiões. E terminei agora, semana passada, sexta-feira à noite, em Xanxerê. Passei em Braço Norte, passei em Sombrio, passei Rio do Sul, Lages, que estão os grandes gargalos. E, olha, presidente, eu quero dizer para você, é lamentável que comunidades do interior estão passando por causa desse problema. 3 comunidades no interior de Descanso estão vivendo um verdadeiro absurdo naquelas comunidades, porque alguém inventou de plantar, fazer reflorestamento, não mora na comunidade e deixa 3 comunidades numa situação muito revoltantes. Isso aconteceu no Alto Vale também, como o caso lá de Rio do Oeste, onde inclusive teve caso de polícia, porque os agricultores não conseguiam mais ficar cada semana praticamente sem energia. E não tem uma regra clara sobre isso, não tem uma legislação, deputado Mauro. É só resoluções de empresas, uma resolução da Celesc que não tem força de lei, como no interior de Paial, os caras proibiram a Celesc de fazer a limpeza das redes, tem uma comunidade inteira lá numa situação caótica, porque perdendo leite, perdendo animais. Hoje uma vaca de leite tem um custo de 10, 12 mil reais, e se deixar um dia sem ordenhar, o prejuízo está dado e muitas vezes compromete o animal. Então, por isso nós temos convicção de que este parlamento precisa construir uma legislação sobre isso, e muito breve as comunidades, e nos 3 encontros, senhores deputados, nos 3 encontros da UVESC, aqui com em torno de 500 vereadores, todos os 3 encontros aprovaram moção unânime de que esta casa precisa construir uma legislação. O prefeito, presidente da MEOSC, esteve na nossa reunião em Dionísio Cerqueira, sexta-feira, e também fez o mesmo apelo a este parlamento. Então, tem esta situação, nós compreendemos que tem uma questão de divergência, mas este parlamento ele tem uma função também de resolver divergências, e por isso mesmo, senhor presidente, eu propus aqui a realização de uma audiência pública para a gente sentar em roda de uma mesa e tentar construir um entendimento. Eu estou totalmente aberto a construir um diálogo com os senhores parlamentares para a gente conseguir construir um bom entendimento. Então, eu também peço vista, senhor presidente, mas eu iria fazer um apelo aqui, senhor presidente, para a gente poder dar agilidade. A expectativa que eu vi agora nesses 14 eventos que eu fiz nas regiões é muito grande. Nós temos 8% dos nossos estabelecimentos de Santa Catarina são atendidos por cooperativas de eletrificação e os demais pela Celesc. E o grito é geral. Se você ouvisse a fala do presidente da cooperativa de eletrificação lá em Braço do Norte, o que significa
o que está acontecendo hoje. Deputado Mauro, o representante da Celesc lá em Água Doce, na Associação de Vereadores, falou o seguinte, que lá na região normalmente eles atendem 3 metros a limpeza de cada lado. 3 metros para uma árvore que pode atingir até 40 metros é a mesmo que nada, né? Então, por isso, esta casa precisa avançar nessa perspectiva, senhor presidente. Concedo vice em gabinete ao deputado Dirceu. Senhor presidente, em Só, questão do encaminhamento. Deputado Darcy, em seguida, então, deputado Zé Ney, que está levando a mão. Senhor presidente. Ouço o deputado Darcy. Regimento interno, artigo 191. Na hipótese de emenda apresentada em plenário, a matéria retornará às comissões que devem apreciá-la, tendo cada uma delas o prazo de uma reunião para emitir parecer. Vossa Excelência não pode dar antirregimental, conceder vista para a matéria, senhor presidente, conforme artigo 191, parágrafo único. Mais uma observação faço. Portanto... Pela ordem, senhor presidente. Eu só quero concluir, deputado Marcos. Sim. Se Vossa Excelência me permitir, eu agradeço. Então, esse é o primeiro ponto. O regimento diz que nós teríamos que deliberar hoje. Segundo, o projeto está aqui desde 2015. Terceiro, eu concordo em parte com o deputado Dirceu e discordo em parte também. O deputado Dirceu tem razão quando diz que nós temos que transformar uma resolução frágil da Celesc, deputado Mauro, em lei. Aí o deputado Dirceu tem razão. Mas eu discordo do conteúdo do projeto. Eu acho que nós estamos aptos a votar. 2 anos de projeto no parlamento. Então, na verdade, o que diz o projeto de lei do deputado Dirceu, deputado Rodrigo? O deputado Dirceu quer ampliar para 20 metros a faixa para desmatamento e remete para o proprietário fazer o desmatamento. E as emendas do deputado Marcos e do deputado Milton, do deputado Marcos, remete o desmatamento para a Celesc com a fiscalização da Fátima. E do deputado Milton, mantém a resolução, as dimensões da resolução, que são 15 metros para a rede monofásica, 7 de cada lado, e 20 metros, deputado Dirceu, para a rede trifásica, ponto. Então, em síntese, esse é o projeto. Então, eu voto eu proponho que seja cumprido o regimento e que nós possamos apreciar o projeto nesta reunião. Deputado, antes da ponderação do deputado Zé Ney, que também estará com a palavra, o deputado Marcos Vieira trouxe um caso que, de certa forma, é grave e tem que ser analisado, e é por isso que acho que não há condição de votar a matéria nesse momento, porque o deputado Marcos trouxe uma colocação muito séria. Faltam no processo as folhas, deputado Marcos, 25 e 26, é isso? Que constam de um relatório que foi aprovado e relatório emitido pelo deputado Zé Ney numa comissão. Então, nós temos que fazer a reconstituição disso, né? Então, deputado Zé Ney com a palavra. Senhor presidente, eu acho que há um equívoco em relação a este assunto. Eu, enquanto a discussão acontecia, tive condição de manusear o processo e o meu requerimento feito à época, ele está acostado aos autos só numa ordem, né, equivocada. Esta aqui é a verdade. A deputada Luciane Carminati apresentou um voto logo de pronto pela aprovação da proposta. Isso em abril, maio de 2015. Eu apresentei à época um requerimento de diligência a Celesc, FECO-ERUSC, ANEEL, Federação da Agricultura, e o documento está aqui. E foi deferido, à época, este requerimento. Os autos retornaram, então, depois das respostas aos pedidos de diligência, certo. E, na condição de membro desta comissão, apresentei um voto vista, que está acostado às folhas 75 e 80, sugerindo 2 providências. Uma delas, eu considero importante, excluir, por exemplo, da proposta a área urbana, por entender que cabe ao município legislar sobre o perímetro urbano.
né, deputado Mauro de Nadal. Mas o meu voto vista não foi aprovado nesta comissão, né? Eu tenho aqui a deliberação da CCJ aprovando aqui, no âmbito dessa comissão, o voto da deputada Luciane Carminati na íntegra, né, que foi pela aprovação. Então, esta argumentação de que estaria faltando o requerimento deste deputado, senhor presidente, não procede porque ele está acostado aos autos, embora numa posição equivocada, o que, numa análise rápida, né, leva à conclusão de que ele está ausente, mas ele está acostado, senhor presidente, só para colocar essa questão burocrática em ordem. Obrigado. Mas, senhores parlamentares, eu acho que a matéria já está há tanto tempo aqui, eu gostaria de construir com vossas excelências um acordo nesta comissão, então que nós pudéssemos manter o pedido de vista em gabinete do deputado Dirceu, vista em gabinete do deputado Marcos Vieira, e analisássemos essa matéria, então, na próxima semana. Assim, construímos um acordo, atendemos o pedido de vista em gabinete e votamos a matéria na próxima semana. Deputado Darcy, deputado Mauro. Deputado Mauro com a palavra. Não vejo óbice ao pedido de vista. Porém, uma pequena constatação. Nesse momento aqui na comissão, nós não temos mais possibilidade de fazer emenda nenhuma. Só fazer análise do que foi apresentado lá atrás. Certo? Então, de repente, a gente votar a matéria seria mais importante. Senhor presidente, pelo senhor presidente. A menos para corrigir técnica. Exatamente, esse é o objetivo. É meramente técnica legislativa, mas... Senhor presidente. Só o deputado Mauro concluiu sua palavra? Não, porque eu estava concluindo, senhor presidente. Senhor presidente. Então, a questão de você fazer emendas ao projeto é incabível nesse momento. Porém, fazer algumas correções de técnica legislativa é competência desta comissão, até para que se adeque àquilo que foi apresentado como emenda lá atrás. Então, nós teremos só esta oportunidade. Claro, se o entendimento for para análise deste conteúdo da técnica legislativa e ver se é constitucional, legal, bacana, acho que não tem por que não conceder. Mas, senhor presidente, eu preciso do físico. Claro, pois não. Me acho, então, senhor presidente, em vista de algumas dúvidas, me aprofundar na matéria. Me permita apenas... Vou me permitir, senhor presidente, me aprofundar na matéria. Eu queria só construir o acordo, deputado Marcos. Não tem problema, podemos voltar semana que vem sem qualquer... Senhor presidente... Não vou, senhor presidente, só substituir deputado Assi. Não estou pedindo vista do presente projeto de lei para apresentar emenda ou não quanto ao mérito do projeto. Se eu tiver que apresentar qualquer parecer, é retificador. Necessário se faz. Primeiro, o parecer do deputado Darcy de Matos não está acostado devidamente como deveria, do deputado Zenei, acostado como deveria estar. Pois bem, senhor deputado, ao final, senhor presidente, nós vamos discutir o projeto, então, Deputado Marcos Vieira com a palavra. Não estou discutindo o mérito, deputado Darcy. É só uma informação. Não estou discutindo o mérito. Não vou discutir o mérito. Não, até porque já emiti a minha opinião. Mas me sinto na obrigação aqui de levantar algumas questões que são pertinentes. Quero ler o despacho da diretoria de expediente desta casa. Diz assim, despacho, senhores deputados, prestem atenção, por gentileza. Despacho, sessão do dia 26/7 de 2016. O presente projeto de lei recebeu emenda em plenário. Recebeu emenda de plenário, no singular. Apareceram 2 emendas de plenário. O correto deveria ser assim, recebeu emendas em plenário. Segundo, encaminha-se a CCJ. No meu entendimento, equívoco. O artigo 191, parágrafo 1º, diz o seguinte, já vou ler direto o parágrafo. Na hipótese de emenda apresentada em plenário,
a matéria retornará às comissões, que devam apreciá-la, tendo cada uma delas o prazo de uma reunião para emitir seu parecer e encaminhar para a inclusão da ordem do dia. Não é na CCJ. Então, deputado Darcy, no meu entendimento, eu não quero aqui entrar no mérito da questão. Eu quero examinar o projeto de lei para, em achando necessário, emitir um parecer retificador. Retificador. Então, essa é a consideração que eu quero fazer, deputado Disseu, que é para corrigir um fato. A minha manifestação e mantenho o meu pedido de vista em gabinete. Presidente, senhor presidente, só observação. Concordo em parte com o deputado Mauro. Em parte, volta para as comissões e na primeira reunião a comissão tem que exarar o parecer, senhor deputado Marcos Vieira. Isso, agora, se volta para as comissões... Então, Vossa Excelência está concordando e pedindo o cumprimento do regimento quanto ao restante da tramitação. Eu entendo que... Correto. Deputado, Vossa Excelência tem razão na questão regimental, mas o que eu gostaria de fazer Vamos fazer um acordo extra-regimento. Fazer um acordo com Vossa Excelência... É um precedente e vai ter momentos é um acordo de unanimidade, né? O acordo com todos os parlamentares da comissão. Obviamente, se não houver esse acordo, nós vamos fazer a votação do parecer. Agora, eu acho que não há necessidade, deputado Darcy. Acho que todos nós podemos aqui, né, havendo consenso, neste caso, consenso, acordo entre todos, para que a gente possa permanecer o pedido de vista em gabinete do deputado Marcos, permanecer o pedido de vista do gabinete do deputado Dirceu e votarmos, então, na próxima reunião desta comissão. Essa é a proposta desse parlamentar. Os parlamentares que forem favoráveis a este encaminhamento permaneçam como estão. Mantido, então, o pedido de vista em gabinete ao deputado Dirceu, o pedido de vista em gabinete ao deputado Marcos Vieira, para que possam analisar, e também peço à assessoria que faça uma análise dessas questões colocadas pelos senhores parlamentares neste momento, com relação à tramitação nas comissões, com relação às folhas que estão em ordem equivocada e os demais aspectos, inclusive sobre a questão colocada pelo deputado Mauro, da possibilidade ou não de fazer a emenda corrigindo a técnica legislativa das emendas aprovadas. Mas só para fazer essa análise. Senhor presidente. Ok? Senhor presidente. Então, primeiro sobre vamos arredondar tudo isso para a próxima reunião. Vossa Excelência está com requerimento na mesa, na minha avaliação. Antes de aprovar o projeto, inclusive, deveria ter colocado em pauta o requerimento, ou rejeita, ou aprova o requerimento. Quer dizer, então, eu acredito o seguinte, quando nós apresentamos aqui um requerimento, seja um deputado da comissão, ele precisa ser analisado, senhor presidente. Então, quero só chamar a atenção nesse sentido e fazer aqui uma questão de ordem. Obrigado. Ok, deputado. É que entendo que se nós analisarmos o requerimento chamando a audiência pública, aí nós vamos, teoricamente, suspender a tramitação da matéria para audiência pública e aí nós não vamos conseguir votar a matéria. Então, peço para que a gente possa analisar em conjunto tudo na próxima reunião e definirmos após a análise tudo junto, tudo como de origem alemã, tudo junto, reunido. Analisar na próxima reunião para a gente tentar chegar aqui numa conclusão. Ok, deputado? Bom, continua agora com a palavra, então, deputado Mauro de Nadal, que tem a palavra para poder fazer a relatoria das matérias da pauta. Pois não, senhor presidente. Primeiramente, parecer e voto ao projeto de lei 247.0/2017, autoria da matéria, deputado Valdir Cobalcini, declara de utilidade pública a Associação das Micro e Pequenas Empresas do Alto Vale do Contestado de Caçador. Parecer e voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 248.1/2017, denomina Onélio Francisco Menta a rodovia SC 350, trecho entroncamento rodovia BR 153 ao município de Caçador. A autoria, deputado Valdir Cobalcini, nosso voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores favoráveis, para como estão, aprovado. Parecer e voto ao projeto de lei 253.9/2017, a autoria da matéria, deputado Padre Pedro Baldiceira, altera o parágrafo 1º do artigo 2º da lei 16.971/2016, que institui
o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário no estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Meu parecer e voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, Peço visto, senhor presidente. vista Em gabinete, senhor presidente. em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Parecer e voto ao projeto de lei 357.5 de 2016, autor da matéria, deputado Valdir Cobalcini. Altera dispositivo da Lei 13.993 de 2007, em específico anexo 1º, memorial descritivo, e anexo 11, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Eu vou passar diretamente ao voto, senhor presidente. Sim, por favor. Fazendo menção ao artigo 18 da Constituição Federal. Especificamente seu parágrafo 4º, que assim expressa: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do perímetro determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma de lei. Então, a partir de setembro de 1996, o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal passou a exigir a edição de lei complementar nacional para estabelecer regras a serem seguidas na criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Este comando legal deu aso a diversas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que questionavam leis municipais de criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios, que considerou inconstitucionais leis ou atos de criação, incorporação e fusão ou desmembramento de municípios, sem a lei complementar nacional regulamentando o parágrafo 4º do artigo 18. Tentando regulamentar a Constituição, o Congresso Nacional, no final de 2013, aprovou o projeto de lei do Senado, número 98, de 2002, de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, regulamentando o assunto. Todavia, a Presidência da República houve por bem vetar integralmente o texto, por considerar que este poderia criar ônus excessivos ao erário. Temia-se que as regras propostas no texto aprovado no Legislativo estivessem enviesadas em favor da criação de mais municípios, dando, por outro lado, pouco incentivo à fusão e à incorporação de municipalidades disfuncionais. Em 2014 foi proposto o PLS número 104, de 2014, e foi aprovado quase que por unanimidade pelo Congresso e também vetado integralmente pela Presidente. Ambos os vetos foram submetidos à análise do Congresso Nacional no dia 25 de novembro de 2014 e mantidos. Por fim, há no Congresso projeto de lei complementar de 2015 do senador Flecha Ribeiro, que tenta regulamentar a matéria. Este projeto já passou pelo Senado, enquanto se tramitando na Câmara sob o número PLP 137/2015. Conclui-se que, pelo novo comando legal criado pela Emenda Constitucional 15 de 96 e as decisões do Supremo Tribunal Federal, não se pode criar, incorporar, fundir e desmembrar municípios até que se aprove a Lei Complementar Nacional regulamentando o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Nesse sentido, a matéria apresentada padece de vício de constitucionalidade ou legalidade, e o meu voto é pela rejeição. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação o parecer pela rejeição ao PL 357/2016. Em votação. Senhor presidente, deixa eu me permitir vista em mesa. Vista em mesa o deputado José Niascari. Seriam essas matérias, senhor presidente? Ok, com a palavra, deputado Joamin não tem matéria na pauta, deputado Marcos Vieira também não, deputado Dirceu está ausente nesse momento, então deputado Rodrigo Minotto com a palavra. Com a palavra, deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Eu trago aqui alguns projetos para relatar.
E, inicialmente, tem pedido de diligência, são de 3 projetos de lei. Vossa Excelência pode fazer de forma conjunta. Pode ser, senhor presidente? Até Sim, porque como todos achar são... melhor. Só vou ler a ementa aqui, senhor presidente. Um projeto de lei 0048.6 de 2017, do deputado César Valduga, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da entidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública estadual direta, indireta, autárquica, fundacional e nas escolas públicas de Santa Catarina. Eu peço diligência ao presidente para se manifestar o posicionamento do Poder Executivo, bem como da Secretaria de Estado da Casa Civil, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, a Defensoria Pública e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Pedido de diligência também ao projeto de lei número 0020.5/2017, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina as patrulhas Maria da Penha, com o objetivo de prevenir e combater a violência doméstica contra a mulher e adota outras providências. Eu peço diligência aqui, senhor presidente, à Casa Civil, à Secretaria de Estado de Segurança Pública para a manifestação da matéria. E o outro pedido de diligência refere-se ao projeto de lei número 0012.5/2015, de autoria do deputado Narciso Parisotto, que institui a campanha de conscientização da utilização da água no âmbito do Estado de Santa Catarina. Peço diligência para a manifestação da Secretaria de Estado da Casa Civil e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Estado de Santa Catarina. Em discussão, coloca em discussão conjunto os requerimentos de diligência ao PL 48/2017, 20/2017 e 12/2015. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Favoráveis permanentes como estão, aprovados os requerimentos. Senhor presidente, agora um parecer ao projeto de lei número 0080.6/2017, da autoria do deputado João Amin, que acrescenta o artigo 2, letra A, a lei número 16.719 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Passo direto ao voto, senhor presidente, até porque o projeto é simples. E, preliminarmente, anoto que no âmbito federal vige a lei 12.345, de 9 de dezembro, que fixa critério para instituição de datas comemorativas, cópia anexo, cujo texto é substancialmente reproduzido pelo projeto de lei ora sob exame. Feito esse breve registro, anoto que no concernente análise dos aspectos regimentais de observância obrigatória no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, os artigos 72, inciso 1 e 142, inciso 1 do Regimento Interno, inicialmente, quanto à constitucionalidade da matéria, ao meu ver, revela-se em consonância com a ordem constitucional. Entretanto, no que toca aos demais pressupostos afetos ao colegiado, verifiquei a necessidade de apresentar emenda substitutiva global a fim de adequar o projeto de lei à boa técnica legislativa nos termos da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências. Regulamentada pelo decreto número 1414, de 1º de março de 2013, sobretudo para sanar o seguinte. A. Erro material na redação do projeto da ementa do projeto de lei em relação à ementa da lei número 16.719 de 2015. E. Letra B. Imprecisão e falta de clareza dos parágrafos 1º e 3º do artigo 2, letra A ser acrescido na forma da lei. Em face do exposto, vez que atendidos os pressupostos regimentais, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei número 0080.6/2017, na forma da emenda substitutiva global anexa. Em discussão, o parecer
ao PL 80.6/2017, de autoria do deputado João Amin, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. O parecer é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global em anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, não tem mais projetos a relatar. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Presidente, eu relato o projeto de lei 77/2013, de autoria do eminente deputado Neudi Sareta, que concede gratificação de produtividade prevista na Lei 13.761 de 2006 aos servidores, que menciona e dá outras providências, senhor presidente. A referida gratificação proposta é para os servidores de cargos de provimento efetivo, de consultores educacionais e especialistas em assuntos educacionais, orientadores educacionais, supervisores escolares, administradores escolares, lotados ou em exercício no órgão central e nas unidades da Secretaria de Estado da Secretaria da Educação e na Fundação Catarinense de Educação Especial e nas unidades de Centro de Educação Profissionalizante SEDUP, senhor presidente, e nos Centros de Educação de Jovens e Adultos, SEJAS, e nas Secretarias de Desenvolvimento Regional, com o valor alterado pela Lei 15.162, de 11 de maio de 2010, conforme projeto de lei. Senhor presidente, o meu voto é pela rejeição da matéria, com base no artigo 50, parágrafo 2º, que reza: são de iniciativa privativa do governador do Estado a criação de cargos e funções públicas na administração direta, autarquia fundacional ou o aumento de sua remuneração, senhor presidente. Meu voto é pela rejeição do projeto. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 77/2013. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Abstenção, deputado Zé Ney. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei 227/2017, de autoria do governo, que autoriza a doação de imóvel no município de Joinville, senhor presidente. O referido imóvel tem área de 5.056 metros quadrados e com benfeitorias, com o registro de imóveis na comarca de Joinville, com cadastro, enfim, e conforme a exposição no projeto, senhor presidente, datado de 2 de julho de 2017, firmada pelo secretário de Estado da Administração, a doação tem por finalidade a instalação de um Centro de Educação Infantil Alegria de Viver por parte do município. O município esse CI, ele já funciona nesse imóvel há muitos anos, senhor presidente. Portanto, o meu voto é pela aprovação do projeto. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 227/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, o projeto de lei que nós colocamos em pauta 492/2015, de autoria do deputado Jean Loureiro, que dispõe sobre a segurança aquática em águas internas, senhor presidente, eu peço a retirada de pauta a pedido do Corpo de Bombeiros, que pretende estudar, juntamente com o autor, deputado Valdir Cobalcini, detalhes desse projeto, senhor presidente. Ok, deputado Darcy. Senhores parlamentares, senhor deputado presidente, Zé Negro. eu devolvo o PL 357
2016, da autoria do deputado Valdir Cobalcini, relatado instantes atrás pelo deputado Mauro de Nadal, que emitiu um parecer pela rejeição. Devolvo, pedido visto em mesa, antecipando que concordo com o voto do eminente relator. Obrigado. Em discussão, então, o parecer pela rejeição ao PL 357/2016. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis ao parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer pela rejeição. Senhores parlamentares, deputado Dirceu Dresch não se encontra presente. Então, senhores parlamentares, não havendo mais matérias na pauta, consulto vossas excelências se há matéria extra pauta. Como não há matéria extra pauta, então dou por encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça.